Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Primeira parte. Coração. Subtítulo: A Mulher que o Mundo Despreza. Naquele tempo, li eu que Alfredo de Musset e Espronceda, poetas de altos espíritos, atordoavam as suas dores com a embriaguez. O primeiro, porque amava uma literata anfíbia. O segundo, porque o lanceavam remorsos de ter desgraçado uma Teresa, que morrera de paixão, por isso, mesmo que não era literata. Era então moda a vinolência, particularmente na academia universitária, onde os mancebos de mais poesia de alma e arremessos de aspirações grandiosas, como então se dizia, protestavam contra a estreiteza do âmbito em que o século lhes apertava as faculdades, dilatando os fictícios horizontes da vida, até onde o vinho da bairrada, a genebra e o conhaque permitiam. Verdade é que nem sempre os ébrios podiam justificar a sua degradação, com a necessidade de afogarem os desalentos e dissabores da existência nas copiosas libações. Uns embriagavam-se para darem um espetáculo de admiradores e capacidade do seu estômago, e bebiam por alguidares. Outros contavam aos seus amigos uma história tenebrosa de amor, que lhes matara a esperança e os infernará para sempre. A história prefaciava de ordinário a embarcação de uma garrafeira. Os auditores do infausto moço levavam-no depois à cama, onde ele digeriu seu vinho e a sua angústia suprema. Eu conhecia um deles, infelizmente, que era meu conterrâneo e passava em Coimbra, por ter sido ultrajado em sua nobre alma para a mulher de cujos lábios fermentidos recebera a morte. Alguns poetas cantaram-no, praguejando ao infame que lhe apunhalara o coração. Da história que ele referia em tom cavo, a verdade nua era que ele se viu a sobrinha de um abade numa romaria e ofereceu-lhe cavacas, que ela não aceitou, porque o abade lhes não tirava o olho de cima. Ajunte-se isto que ele foi à aldeia da senhora Joaninha, com o propósito de lhe falar em fugirem para um deserto, mas a pequena, como andasse atarefada com a matança dos cevados, não deu trela. Por último, o meu vizinho ainda lá tornou uma noite de enfolhadas, porém, o abade desconfiado, como pássaro bisnal que era, deu sobre o acadêmico com uma foice roçadoira. O acadêmico fugiu com tanta pressa e felicidade que algum santo estava a pedir por ele. Em consequência disso é que o bacharel se embriagava, como Alfredo de Musset e Espronceda. À imitação desta, podia eu contar a história de muitos bêbados ilustres da minha mocidade. Conheci outros que eram poetas orientais, escreviam do amor das mouras, das volúpias dos serralhos, das acesas paixões dos árabes. Claro, é que num clima temperado e com os costumes chãos e algum tanto lorpas e lerdes da nossa terra, a imaginativa carecia de espreitar-se com os boleus da embriaguez, para sair-se dignamente com uma cestilha asiática. Vinham a fazer de tirambos que entulavam arrobas ou coriscos. Segunda parte. Conta-me tua história, Marcolina, antes que eu perca a razão para lhe dar valor. A embriaguez, quando não é insultosa, é pouco persistente nos sentimentos generosos. Faz-me compadecer de ti e darás à minha vida rumo novo, ou pelo menos uma ideia útil à própria de homem que ainda tem intervalos de encontrar-se na consciência. Tu choraste quando viste árvores e flores, pediste-me que te deixasse morrer lá em cima entre as fragatas da serra. Erraste uma vista de quem se sente morrer de desalento pela extensão do mar. Quem és tu? De onde caístes até encontrar o primeiro apoio na tua queda sobre o ombro do homem perdido de razão, que tu recebestes como se encontrasses em teu irmão no desejo e na desgraça? Já sei o teu nome. Vejo que foste bela, que a natureza te quer ainda vestir de umas galas que tu expelistes de ti, quando as rasgavas com pedaços do coração. Já tens outra cor. E as lágrimas? Em que te nadam os olhos? Para que te querem lavar os línguas da face? Voaram nessas atmosferas os anjos invisíveis, que te conheceram quando tu eras pura. Marcolina abraçou-me, sem a veemência convulsiva que os dramaturgos mandam nas rubricas. Foi um abraço senhoril, comedido e honesto, como nossos avós os davam naqueles jogos e saíam sempre em uma cadeira de frente da minha otomana e disse: Nasci no dia em que meu pai morreu nas linhas de Lisboa. Tenho 18 anos.
Meu pai foi empregado na tesouraria, onde ganhava para levar a vida com abundância. Se algum desgosto sentia, era por não ter um filho. Morreu, como lhe disse, no dia em que eu nasci. Minha mãe ficou muito nova e bonita, mas quase pobre. As economias que meu pai deixara dariam escassamente a subsistência de um ano. Ouvi dizer que a casa estava trajeada com luxo, em que meu pai se esmerava, por ter sido criado no paço onde meu avô era cirurgião. A mãe teve muito quem aprendestes, não tanto por ser bela como por correr fama que tinha dinheiro. Teria eu 1 ano quando ela casou com um empregado público, mais novo e mais pobre que ela. Lembro-me da infância, dos 6 anos em diante, e dos meus irmãos, que já eram 2, filhos do meu padrasto, e quando eu tinha 10 anos, já éramos 6 irmãos, todos meninas. Não tenho memória nenhuma de viver em casa mobilada com limpeza. Minha mãe foi vendendo pouco a pouco algumas joias que tinha para ajudar as despesas, que aumentavam, e aos vícios de seu marido, que também cresciam com a pobreza. O que me lembra muito bem é a indigência, e a fome, e a nudez de minhas irmãs. Meu padrasto, por causa de uma revolução, foi demitido do lugar e obrigado pela penúria. Fez um roubo e esteve preso alguns meses. Nunca mais o vi e não sei ainda hoje se foi degradado, se foi para o Brasil, como minha mãe dizia. Quando eu tinha 12 anos, vivíamos no último andar numa casa na rua de São Luís. Minha mãe saía à noite com 3 das minhas irmãs e recolhia-se muito tarde a fazer a ceia, que era muitas vezes o jantar. Creio que ela andava mendigando. Outras vezes fechávamos todas na única alcova da casa e ela ficava na saleta. Creio que este facto era o mais horrível que pedir esmola. Aos 14 anos, estando eu sozinha em casa uma noite, fazendo camisas para embarque, ouvi um rangido de botas nas escadas próximas e estremeci. A porta foi aberta de fora com a chave e eu ergui-me epavorida, correndo à janela que se abria sobre o telhado. Lembraram-me naquele instante palavras que a mãe me tinha dito e julguei-me perdida. Quando lancei a vista à porta para me bem convencer da desgraça, vi um homem que caminhava para mim, dizendo que não me assustasse. Eu fui recuando até o cantinho da sala e recolhi-me a tremer e a chorar. Parece que o homem teve piedade de mim. Esteve a olhar-me com um ar melancólico. Sentou-se e limpou o suor da testa. Perguntou-me quantos anos tinha, se minha mãe nada me tinha dito a respeito de uma visita, se eu antipatizava com ele, se eu queria sair de tanta pobreza e da companhia de minha mãe que me vendera, o que tencionava viver do preço de minha honra. Eu respondi soluçando essas perguntas. O homem, que se mostrava condoído, chegou a chamar-me para junto dele, oferecendo-me uma cadeira. Fui sentar-me com muito medo, mas tranquilizei-me algum tanto quanto vi que me lançava as mãos. Uma vez que ele se inclinou para mim, deitando-me o braço à cintura, ergui-me de salto e joelho pedindo que me deixasse. Erguer-me com brandura e disse-me: "Esteja sossegada, que eu não lhe faço mal." E passados instantes continuou: "A sua felicidade não é o deixá-la, porque amanhã sua mãe a venderá a outro homem que se não compadeça da sua inocência e lhe despreze as lágrimas. A sua posição, menina, é muito desgraçada nessa casa. Eu vinha preparado para encontrá-la bem disposta a ceder o destino que sua mãe lhe deu. Vejo que não é fingida de sua dor. Quer, Marcolina, salvar-se das grandes vergonhas que a esperam? Saia já desta casa, aceite a minha amizade, venham para minha companhia e depois pensará no que melhor lhe convier para ser menos infeliz. Confesso-lhe que a sua beleza me encanta, mas já não serei capaz de a querer sem que o seu coração a leve a ser minha amiga." Continuou a falar nesse sentido longo tempo, e afinal, estando já de pé para sair, lançou-me a regnaço dinheiro em ouro e disse: "Quando sua mãe vier, diga-lhe que está pura. Peça-lhe que não a venda e obrigue-se a sustentá-la com a condição de não a vender. Esse dinheiro é o necessário para um mês. No princípio do mês que vem receberá igual quantia." E saiu, beijando-me na testa e murmurando, quando me viu estremecer ao contato de sua boca: "Pobre menina." Era novo esse sujeito? 3/4 interrompi. "Não, senhor. Teria 50 anos." Continua. "Tua mãe, quando chegou?" Viu o ouro sobre a mesa e fez-se escarlate de infernal alegria. Olhou para mim e disse: "Não estás maus comigo?" Rompi num pranto que me afogava. Quis ela abraçar-me, chamando-me tola, com maltos carinhosos, e eu fugi para a alcova, onde minhas irmãs estavam assentadas no enxergão. Das tuas irmãs, uma já devia ter 13 anos nesse tempo. Essa não vivia conosco. Que destino tinha tido?
o que minha mãe quisera dar-me. A mãe disse-me que ela estava na Casa Pia, mas alguns meses depois soube que ela estava na situação em que estou hoje. E ainda está? Não, senhor. Morreu de 16 anos. No hospital? Não, senhor. Em minha casa. E as outras irmãs? Logo lhe direi. Terceira parte. Minha irmã quis que eu lhe contasse o que se passara entre mim e o senhor barão. Ah, era barão o sujeito? Era barão, mas não o maldiga, que tinha boas qualidades. Veremos. Por enquanto, não há razão de queixa, ora diz o mais. Contei à mãe o sucedido, menos o modo como ele me falara dela. Ouvi-me com admiração e disse-me, se soubesse que ele tinha a palavra e te dava mesada, saíamos dessa água furtadas e podíamos viver regaladamente. Acrescentou a estas palavras um plano vergonhoso que devia enriquecer-me aos poucos anos. Faz-me horror o que lhe ouvi. No dia seguinte, minha mãe comprou-me um vestido de caça, um mantelete em segunda mão, um chapéu de palha e outras miudezas. Mandou-me pentear e vestir, para darmos um passeio. Atravessamos algumas ruas que eu vi pela primeira vez e entramos no pátio de um palacete. Onde vamos? Disse eu. Aqui é que mora o senhor barão e preciso sermos gratas. O guarda-portão, que já conhecia, tinha subido a dar parte ao amo e voltou quando minha mãe me estava dizendo: deves mostrar-te muito agradecida ao fidalgo e pede-lhe licença para mudares de casa e alugares outra onde ele possa entrar sem repugnância. Fez uma mudança espantosa no meu espírito quando tal ouvi. Não hesitei. Subi as escadas e minha mãe sentou-me no banco do pátio. Entrei numa sala muito rica e sentei-me à espera. Tinha um rosto banhado de lágrimas. Chegou o barão e veio ao pé de mim, com um ar muito alegre e meigo. Quem a trouxe aqui, Marcolina? Disse ele. Foi minha mãe, com um recado, mas eu venho dizer-lhe outra coisa. Faltou-me o ânimo para continuar, mas instada pelo barão, eu, a odiosa imagem de minha mãe a instigar-me, cobrei forças e pude dizer-lhe que me tirasse da companhia de minha mãe e se compadecesse do meu infortúnio. Agora mesmo, disse ele, e saiu da sala para entrar noutra, onde mandou chamar minha mãe. Soube depois que nessa ocasião se realizou o contrato, com muita generosidade da parte dele no pagamento e pronta anuência dela nos separarmos. Neste intervalo chorei, com saudades da minha irmãzinha mais nova, que tinha 5 anos e meio e era linda como um anjo. Passado 15 dias, a minha guarda-roupa estava cheia de cetins e veludos. Tinha brilhantes que faziam invejável a minha desonra. Tinha uma mestra que me ensinava atitudes senhoris nos camarotes e recebia dessa mesma lição para entrar na carruagem, apanhando a cauda dos vestidos com elegância e saltando dela garbosamente para o banco almofadado que me oferecia o lacaio. Numa das minhas primeiras idas a São Carlos, vi minha irmã num camarote com mais 2 senhoras. Dei um grito de surpreendida e indiquei-me ao barão. Não olhes para ela, disse-me ele. Tua irmã, se é aquela, deve ser o que são as companheiras. São 3 prostitutas que ali estão. Baixei os olhos, como obrigados pelo peso das lágrimas e da vergonha. Vergonha e lágrimas. Que mais valia eu que minha irmã? E quem era mais digna de lágrimas que eu? Um dia recebi um bilhete de minha irmã, dando-me o parabéns da minha felicidade e pedindo-me que não a desprezasse por ter sido menos feliz que eu na carreira que a mãe nos dera a ambas. Mostrei esta carta ao barão, e ele, com soberba irritação, exclamou: não lhe responda, proíbo-to, sob pena de ficarmos mal. Começa o barão, atalhei eu. Começa o segundo acto da minha tragédia, disse Marcolina. Quarta parte. Foi um dia ao Campo Grande. Ia sozinha na carruagem. Apeei para passear entre as árvores e vi ao longe 2 senhoras correndo para mim. Conheci minha irmã e corri para ela. Abraçamo-nos a chorar. Contou-me em breves palavras em sua vida. Era minha, com a diferença das pompas. Vivia como um mercador de panos, que aborrecia, mas sujeitava-se por não ver outro caminho por onde achasse mais honesto modo de vida. Praguejou contra a mãe, analisando ao mesmo tempo os mesmos anéis e pulseiras com os olhos cobiçosos. Quando assim estávamos entretidas, apareceu de súbito o barão. Encarou-me com desabrimento e disse-me: já para casa. Não repliquei, nem mesmo olhei para minha irmã. O barão ergueu-me severamente e dizendo-lhe eu que a minha vida não era mais honesta e que a da outra desgraçada. Mostrou-se muito ofendido com ser comparado ao mercador de panos. Arrependi-me de dizer tal, porque ouvi insultos de sua vaidade ferida com tão pouco.
Desde esse dia, comecei a sentir os espinhos da minha posição. Caí numa modorra de tristeza, mais dolorosa que a miséria. Se ia ao teatro, era violentada. Se me vestia a capricho do barão, fazia-o tão contrariada que ele rompia em desatinos contra mim, dizendo-me que eu já não amava mais. Como se eu tivesse amado algum dia. O ódio à minha mãe recrescia. Quanto mais eu entrava na consciência da minha perdição e no preço das galas com que eu insultava a virtude honesta, a minha grande desgraça, Senhor, era eu não poder destruir os sentimentos da dignidade, talvez herdados de meu pai, que fora honrado. As mulheres da minha posição começam a ser felizes quando se enterram de todo o charco das surpresas. Um dia estava eu à janela e vi passar minha mãe com a filha mais nova. Retirei-me quando ela me ia assinar com a mão, mas ficaram me olhando as crianças e escondi-me a chorar. O barão encontrou-me a enxugar as lágrimas. Contei-lhe a causa e ele, querendo consolar-me, disse-me que minha mãe e minhas irmãs estavam vivendo fartas e com decência à minha sombra, e ajuntou que, enquanto me portasse bem, não lhes faria nada. Pedi-lhe que me deixasse ter a minha companhia, a mais nova de minhas irmãs. Não quis, nem mesmo considerou que ela me visitasse alguma vez. Ora isto, e muitas outras contradições que fazem o desgosto da minha vida íntima. Conseguiram desvanecer pouco a pouco a amizade que eu cheguei a dar-lhe, mas por amor da piedade com que me tratou na minha pobre casa, que pela opulência com que me tinha na sua. Entrei a pensar no modo de me resgatar do cativeiro, porém não via nenhum que não fosse aumentar o meu infortúnio. Lembrei-me de ir para uma terra na província ensinar meninas, mas eu escrevia tão mal e lia tão pouco que de certo me rejeitariam. De prendas de costura apenas sabia dar um ponto, visto que minha mãe não pudera nem quisera dar-me educação. Nem tive mestra, senão 4 meses, enquanto se me não romperam os vestidinhos que me dera minha madrinha. Pedi ao barão que me desse uma mestra de escrita e de leitura e me mandasse ensinar algumas prendas para me entreter. Anuiu-me tudo, menos ensinar-me a escrever, dizendo que o saber escrever era a causa de muitas mulheres se perderem. Irritou-me muito essa objeção, mas aceitei o consentimento de aprender a marcar, bordar e talhar vestidos de senhoras. Felizmente, a mestra escrevia sofrivelmente e ensinou-me às escondidas, com grande aproveitamento. O barão tinha um guarda-livros, que raras vezes me via e perdia a cor se acertava de encontrar-se comigo. Era novo como eu, tinha uma fisionomia agradável e um acanhamento que me fazia supor que eu, na minha situação, ainda impunha respeito. Conheci então o amor, a força de pensar que sentimento seria o que ele me causava. Era eu quem já o procurava ver de longe e me retirava se o guarda-livros me surpreendia e observá-lo de uma janela por onde, através do pátio, se via o escritório. Alguém me denunciou ao barão, quando eu me julgava a resguardo da menor suspeita. O caixeiro foi despedido e a notícia deu má o barão, com um riso sardônico e do mal intenso. Já sei o fim para que tu querias saber escrever, disse ele. Qual era? Acudi eu. Não respondeu. Passados dias, achei uma carta no livro que andava lendo, emprestada pela mestra. Era do guarda-livros. Quem trouxera essa carta? Seria isso uma velhacaria traiçoeira do barão? Não era. A mestra fora-me, dada-me por informações do caixeiro, e aos instantes dele me trouxe a carta que não ousara entregar diretamente. Não me afligiu a temeridade do moço, que eu amava. Recebi a carta, agradeci à mestra e respondi-lhe sem artifício, dizendo-lhe sinceramente que o amava, mas que entre mim e ele estava uma eterna barreira, levantada pela minha vergonhosa posição. Mulher que não amasse com toda a candura e inexperiência do que são verdadeiras vergonhas não escreveria tal carta. A mulher experimentada da infâmia finge sempre que não a incomodava a consciência de que tem e nega aos outros o direito de cuidarem que ela se imagine infame. Penso eu que é verdade isto, pelo que tenho aprendido de mim próprio. O guarda-livros respondeu-se, admirando-se que houvesse tal barreira entre nós, quando ele meditava em me fazer sua esposa. Desde que li essa segunda carta, senti-me doida de esperanças felizes. Apaixonei-me pelo homem, que me não via as nódoas da desonra. Não era já amá-lo, era adorá-lo na minha imaginação. E ao mesmo tempo, tamanha aversão me fazia o outro de quem o meu corpo era escravo, que já mal podia dissimulá-la.
Conseguiu Augusto que eu lhe faltasse quando saísse ao passeio. Mandei pôr os cavalos a segue quando o barão estava fora. Apeei-me em São Pedro de Alcântara e desci ao jardim, onde Augusto me esperava. Balbuciou a repetição do que me tinha escrito, sem ousar tocar-me a trêmula mão, nem eu ousava oferecê-la. Conheci que a minha riqueza o humilhava. Lembrei-me então que aquele rapaz, se me visse numa pobre casa com modestos trajes, havia de me amar expansivamente. Que falsos juízos formam o coração que se não vendeu o corpo. Que grande bem seria poder a mulher desponjar-se da pureza da alma quando se desonra. O barão que teve aviso de que eu me encontrara com o guarda-livros, nada mais natural, como cuidaria eu que os criados me não espreitassem. Cegava-me a razão, o amor e o desejo impetuoso da liberdade. Já se não me dava que ele o soubesse e me expulsasse, jussara até comigo de lhe dizer a verdade, provocando-me o barão a dizê-la. Foi o que sucedeu. A primeira queixa do homem assailhado pelo ciúme, respondi que certissimamente amava Augusto, que queria passar do crime faltoso para a virtude na pobreza, que era muito feliz na vida que tinha, e que só com amor se podia suportar a vergonha de ser banida da sociedade. Espantou-se do meu desembraço, o barão, e cobriu-me de injúrias. Das injúrias passou às lágrimas, das lágrimas tornou aos insultos, que quando eu menos podia esperar, uma vilania sem nome. Deu-me uma bofetada. Levei as mãos ao rosto e quase perdi os sentidos. Quando abri os olhos, desvariados de angústia, o barão estava ajoelhado aos meus pés e dizia: Eu não sou, há muito teu marido, porque não posso sê-lo, porque nunca te disse que sou casado e que tenho mulher no Brasil. Espero que ela morra, então serás minha mulher. A sociedade te respeitará então o título, a riqueza e a virtude de me teres sido fiel. Não sei que mais lhe houve, que parecia aumentar o sentimento de abominação agravado pelas súplicas depois do insulto. Afastei-me e escrevi-lhe a despedir-me. Devia de ser-lhe nova, aflitiva surpresa quando viu a minha carta escrita com boa letra e rancorosa eloquência com que eu lhe atirava ao rosto a destemida em que eu o tinha, já convertido em desprezo. De um arremesso entrou no meu quarto. Trazia um par de pistolas aperradas. Tive-lhe medo e horror quando ele gritou: Uma para te matar e outra para mim. Que mal fiz eu para morrer? Exclamei com ânsia de quem quer e perde a vida. Quinta parte. Menti-lhe para me livrar das baixezas suplicantes das ameaças. Prometi deixar Augusto e ficar na companhia do barão. Pediu-me que escrevesse uma carta ao caixeiro, segundo ele, maditasse. Recusei. Ameaçou-me de novo. Vendo-me, porém, resistente, já disposta a morrer, tornou as brandúrias e desistiu da carta, como coisa inútil depois da minha promessa. No mesmo dia, brindou-me com um alfinete de diamantes e mandou-me preparar para irmos viajar. Meu plano estava formado. Respondi a tudo que sim. Quando veio a mestra, dei-lhe uma carta para Augusto, avisando do meu projeto de fuga e pedindo-lhe que me recebesse assim pobre, que eu já sabia trabalhar e nunca lhe seria pesada. A mestra estava já vendida ao barão, que foi logo o senhor da carta. Se eu fosse esperta, adivinhara a perfidida da medianeira na alteração do rosto com que me recebeu a carta. Estava se acusando a vil criatura, mas eu não podia julgá-lo ninguém. Parece-me que só os infames podem julgar bem os infames. Vi entrar o barão no meu quarto com terrível contração no rosto. Sem me encarar, pediu-me uma todas as minhas joias. Dei-las. Pediu-me todos os meus vestidos, todos, nomeando-os um a um pelas suas cores e estofos. Dei-los. E perguntei se devia despir o que tinha vestido. Veremos, disse ele. E depois de atirar com os vestidos a ponta a pés para o interior do seu quarto e guardar as joias, acrescentou: Agora vá quando quiser, que vai como veio. Não sou como vim, respondi eu. Era pura quando entrei nessa casa, senhor barão. Replicou-me com um insulto sem nome e saiu. Esperei que anoitecesse e, no entanto, pensei para onde iria. O coração impelia-me para Augusto, mas eu ignorava a residência dele. Lembrou-me em pedir agasalho à minha irmã e de casa dela indagar em morada de Augusto. Lembrou-me de relance minha mãe, mas suposto que sorrissem as minhas irmãzinhas. Fechei logo os olhos e esta horrorosa visão.
Prevaleceu o único refúgio, que era minha irmã, muito menos desgraçada do que eu. Escureceu. Saí do quarto e desci as escadas, assim como estou agora. Não levava comigo 5 réis, nem valor algum além de um vestido de casa que tinha no corpo. A meio das escadas saiu meu barão, de uma sobreloja. Travou-me pelo braço com o mais amor que força e disse-me: Onde vais, desgraçada? Pensa bem no passo que vais dar. Contas com o caixeiro? Esse miserável é tão pobre como tu. Desde que saiu da minha casa, já me mandou pedir um empréstimo, que eu lhe dei, como esmola. Nenhuma casa comercial o aceita sem as informações. E eu, a quem mais pede, respondo que ele aniquilou a minha felicidade e desgraçou para sempre 2 famílias. Serve-te assim um homem? Cuidas que o caixeiro irá pedir esmola para te sustentar? Irá, mas quem é que lhe dá? E quando ele, cansado de humilhação e desonras, friamente olhar para ti e te julgar a causa de sua meditosa. E quando ele, cansado de humilhações e desonras, friamente olhar para ti e te julgar a causa de sua desgraça, há de aborrecer-te, odiar-te e abandonar-te, e fugir de ti como quem foge do maior inimigo. Medita nisto, Marcolina. Perdoa-te o mal que me fizeste, e esqueço tudo. Peço-te mesmo perdão do que fiz hoje, alucinado pelo amor que tenho. Ficas, Marcolina? Não fico, respondi. Nem vou procurar Augusto. Para a desgraça, basta minha. Vou ter com minha irmã e de lá procurarei uma casa onde sirva. Lançou-me aos pés o barão, abraçou-me pela cintura abafado pelos soluços e disse-me, até, no seu desvariado, que iríamos para a França e lá casaria comigo. Casou-me riso e compaixão este desatino. Cedi, deixei-me ir quase nos braços dele até o meu quarto. Parecia louco de alegria o pobre homem. Trouxe-me as joias, tirou do dedo um grande brilhante que ele chamou de anel de casamento e quis à força que eu pusesse entre outros, posto que podia abranger 3 dos meus dedos. Era uma pulseira, interrompi e com ambições de graça. O barão, excepto os dedos, parece-me um bom sujeito. Era, tornou Marcolina, era um coração como poucos. As ameaças das pistolas, os insultos, a requisição das joias e dos vestidos, tudo isto, que parece vilania, era nele uma sublime maneira de exprimir o seu muitos ciúmes e paixão. Nunca mais vi a mestra, nem tive pessoa que me falasse de Augusto. Naturalmente, eu fui esquecendo. O forçoso era esquecê-lo em Paris e Londres, para onde o barão me levou, sem me dar tempo a cismar uma hora do meu passado. De Londres, fomos para a Alemanha, e estávamos em Baden-Baden, quando o barão, no gozo de robusta saúde e felicidade que a cada hora me confessava, morreu subitamente de um ataque apoplético, quando se estava banhando. Não estou a moer-lhe a paciência com os pormenores das coisas sucedidas depois da morte do meu extremoso amigo. Basta dizer-lhe que eu fiquei apenas possuidora dos objetos valiosos que tinha para meu uso, e sem este mesmo ficaria ser um português que estava em Baden-Baden, me não aconselhasse a sonegá-los a averiguações da justiça. A mulher do barão veio a Portugal e habilitou-se herdeira única da grande riqueza. Deliberei voltar para Lisboa. 6ª parte. As minhas joias valeriam 40.000 cruzados, coadjuvada pelo serviçal português, que me aconselhara. Vendi em Londres as melhores peças do meu cofre e apurei uns 12 contos de réis. Cheguei a Lisboa e aluguei uma casinha agradável em Buenos Aires. Procurei minha irmã e encontrei-a com muita dificuldade, reduzida ao extremo avitamento. Em menos de um ano, a infeliz descera a escala da abjecção, que outras descem em muitos anos de libertinagem, com reveses da miséria e luxo. Se alguma vez passou numas ruas imundas da cidade alta, onde as mulheres competem em palavras obscenas com os marinheiros embriagados, já sabe onde encontrei a primogênita das segundas núpcias de minha mãe. E minha mãe, onde estarias? E minha irmã, a que destino seriam chamadas? Levei a desgraçada para minha companhia. Chorei 3 dias a contemplá-la, e ela não chorava. Vestia-se com decência igual a minha. Levei-me comigo a passeios ao campo. Falava-lhe em tudo, menos no seu destino. Queria ela contar-me a sua queda, e eu precipitava sempre uma distração para não lhe ouvir.
Passados 15 dias, conheci que minha irmã amava o vinho e bebia muito, e ria desentoada. Depois, começava a rir logo de manhã, e chegava ao jantar já completamente embriagada. Chamei o criado a perguntas, e soube que ela bebia genebra em grandes porções, e a toda hora. Aconselhei a primeiro brandamente, depois baldades e os bons modos. Repreendi-a com severidade. O resultado foi querer ela sair da minha casa e voltar ao sítio de onde viera. Estava irremediavelmente perdida. Consenti que se embriagasse e não saísse. Não bastou essa concessão. Um dia desapareceu-me. Fui procurá-la às paragens mais prováveis e não pude achá-la. Só depois de um mês, com o auxílio da polícia, pude descobri-la no hospital de São José. Fui ao hospital, falei-lhe e vi que estava de toda desfigurada. Consultei o facultativo da enfermaria e soube que minha irmã estava mortalmente doente de tubérculos pulmonares. Fui-la transportar para minha casa, por me lembrar que no hospital a religião não poderia dar-lhe esperanças de melhor vida, agonizando ela entre as suas companheiras em desgraça que continuamente vociferavam torpezas ou praguejavam contra Deus, enfranecidas pelas dores. Minha irmã morreu. Já não podia vencer a morte. Prestei-lhe quantos auxílios cabiam em forças da amizade e da compaixão. Os paroxismos da infeliz foram tranquilas, e se as lágrimas valem na presença de Deus, pode ser que seu inferno fosse o deste mundo somente. Sétima parte. Foi Augusto visitar-me. Falou-me do passado e eu contei-lhe tudo o que decorrera desde a última carta. Não lhe ocultei os haveres, que eu tinha inscrições, compradas com produtos das joias. Respondi com amizade à reminiscência do seu amor. Pedi-lhe que fosse meu amigo, simplesmente meu amigo, e que não quisesse acordar um sentimento que por pouco não fizera ambos desgraçados sem refúgios. Encarreguei-o de indagar a sorte de minha irmã. Soube que ela, desde a morte do barão, estava vendendo os móveis para se sustentar e que em breve, na opinião dos informadores, teria as filhas em conta de móveis. Augusto, industriado por mim, pôde falar às meninas na ausência da mãe, persuadiu-as fugirem para minha companhia. O que elas prontamente fizeram. Ao mesmo tempo, mandei dar à minha mãe uma mesada, com a certeza de que as faria educar e preparar para um virtuoso destino. Parece que o senhor às vezes se mostra espantado dessa linguagem na boca da mulher que ontem entrou às 11 horas da noite. Dizes bem, Marcolina. Às vezes espanto-me. Tenho-te ouvido falar em virtude não sei quantas vezes. Uma. Só uma, será? Mas tem tido raptos de eloquência religiosa que cabiam muito bem num livro espiritual. E daí, que concluí, que sou hipócrita? Não, concluo apenas que és mulher, misteriosa, enigma, absurdo, paradoxo, mescla de luz do céu e lavareda do inferno, demônio e anjo, e etc. Continua, que enquanto não ver desfalecida de falar, não te lembro que devemos jantar hoje. Pois então jantaremos, que eu não penso mais. Parte-se meu peito com dores, preciso descansar, porque há 6 anos que não falo tanto, meu amigo. E sou admirada de que bem me faz o ar do campo. Ainda não tossi desde que cheguei a Sintra. Pois tu tens tosse? Tenho a tosse da tísica. Essas tísica? Parece-me que sim. Não falemos uma moléstias. Vamos jantar debaixo das árvores. Pode ser que eu chore, e o Sr. Silvestre também. Felizes os que choram, e a única felicidade que eu posso dar-lhe. Estava o jantar na mesa. 8ª parte. Marcolina fingiu que comia e que se alegrava. Quis ter graça para responder à provocação das minhas facécias, mas era senhorio demais os xistes que saíam obrigados pelo desejo de fazer-me boa companhia. Tomou algumas chavenas de café e não provou nenhuma bebida espirituosa. A 4ª ou 5ª chavena teve um acesso violento de tosse, que terminou com um golfo de sangue. Saiu do quebranto em que ficara com as faces emaciadas e lívidas. Pediu-me perdão do dissabor da sua doença e prontificou-se, se eu queria, a ir contar-me o restante de sua vida, à sombra das árvores. Desisti da minha curiosidade, dispensando-a de falar naquele dia, em que coisas que a fizessem chorar e me comovessem a mim.
Não quis, aceitou meu abraço e saímos. À sombra da primeira árvore, distante dos grupos que a viram passar e nos olhavam com um sorriso de escárnio ou de piedade da minha libertinagem, assentou-se Marcolina e recomeçou com as últimas palavras que dissera antes de jantar. Felizes os que choram, e a única felicidade que eu posso dar-lhe. E prosseguiu, depois de recordar o facto em que ficara suspensa a história. Augusto, apesar das minhas instâncias pouco sinceras, falou-me do amor incessantemente, com tanto respeito, porém o fazia quer que eu estivesse sozinha, quer com as minhas irmãs, que me cativou a gratidão. Mal sabe o mundo quanto a mulher indigna de respeito sabe ser agradecida a quem teve com ela a comiseração do recato nas palavras e nos gestos. A infeliz passa da estranheza à alegria de se ver ainda tratada com delicadeza, quando a consciência, o seu verdugo, lhe está dizendo que não merece inspirar sentimento algum, que não seja evitante ou desonesto. Foi assim que me prendeu Augusto, sem me despertar o amor do outro tempo. Senti que não o amava, ou mentia-lhe, querendo retribuir a sua generosidade cavalheirosa. O desapego de meu coração era incompreensível. Na minha vida só tinham dado os infortúnios que lhe contei. Não gastara a sensibilidade, amara-o apenas a ele, e sem ter sido enganado pela sedução de algum homem. Sinceramente lhe digo que me inclinava a odiá-los a todos. Creio que me levaram a isto as desgraças de minha irmã falecida. Cuidei que todos os sentimentos de dignidade los tinham matado aos homens, reduzindo a hediondez de corpo e alma que havia. As conversações de Augusto tendiam todas ao casamento. Contrariei-as com simulada repugnância, mas em minha alma antevia a felicidade de ter um marido, que nunca me havia de pedir contas do meu passado. Além disso, meditando nos costumes de Augusto, no seu viver, na sua aplicação aos estudos e no plano que tinha de se retirar para uma província logo que estivesse formado, achava-o mais perfeito do que eu podia merecê-lo. Parecia-me que qualquer menina sem mancha na sua reputação e com um bom dote se devia dar por bem-aventurada com tal marido. Casei. Acredite que eu não tive um mês de contentamento. Sou obrigada a crer que há em mim desgraça contagiosa. Augusto transfigurou-se. Se não era hipócrita ou o demônio do meu destino lhe entrou no espírito para atormentar sem tréguas. Enfim, eu não posso demorar-me a contar-lhe pelo miúdo desconcerto em que vivemos. Augusto era libertino, dissipador, jogador e até embriagado ouvi muitas vezes. Como se explica essa mudança, a não ser pela precisão de mudar-se, tão espantosamente, um homem que devia ser o meu flagelo? Mas por quê? Em que era eu criminosa para tal castigo? Que mal fizera eu a Deus ou à sociedade? Não fui causa que o barão deixasse a mulher, porque já a tinha abandonado quando me levou para si. Fui boa com a minha mãe e com as minhas irmãs. Lembra-me agora se o meu crime era possuir alguns contos de réis das joias que me tinham sido dadas, e eu que escondida os direitos da herdeira. Mas a minha desonra e repulsão dentre as pessoas virtuosas não valia alguma coisa? Seriam as joias? Seriam meu amigo? É certo que meu marido em 2 anos dissipou tudo. As inscrições vendeu-as, o resto das braceletes, anéis, cadeias, relógios, tudo razão ou sem ela. Com violência ou brandura, me levou de casa. Restavam-me os móveis, quando depois de esperar 3 dias por Augusto, recebi dele uma carta em que dizia adeus para sempre. Não sei se saiu do país ou se matou. Há 3 anos que não o vi, nem meus condiscípulos tiveram novas dele. Ficaram comigo 3 irmãs, e minha mãe em sua casa, vivendo da mesada que eu lhe dera até o fim, já quando eu furtava a boca e a decência de vestir. Chamei minhas irmãs, que eram já mulheres, e disse-lhes que era necessário morrermos todas. Ouviram-me espavoridas. Disse-lhes que a morte era simples e rápida, se acendermos 2 fogareiros no quarto e fechássemos portas e janelas. Lançaram-se a mim a chorar. Não queria morrer. Fui vendendo a roupa e os móveis. Perto estava já o dia da fome irremediável, quando fui convidada a procurar em determinada casa um homem que desejava tirar-me da miséria. A encarregada deste convite era uma mulher que tinha estabelecimento público de infâmia. Fui, meu amigo, porque minhas irmãs tinham vendido na áspera suas camisas e minha mãe já
3 vezes tinha vindo à minha porta pedir esmola com um ar de zombaria que me espedaçava. Apenas conheci a casa em que estava, quis fugir, mas fui estorvado pelo homem que me chamara. Era um amigo de barão. Voltei a casa com uma peça de ouro e escondi de minhas irmãs, a ignomínia daquele dinheiro. Inventei uma história, fiz o elogio da generosidade do benfeitor, e minhas irmãs, erguendo as mãos a Deus, pediram-lhe a saúde dele. Então, riso, atroz. Creio que me ri da providência, e a falar a verdade não sei bem do que me ri. Calou-se Marcolina. Obrigada pela tosse e pelo vômito de sangue, amparei-lhe a fronte nas minhas mãos, esperei que sossegasse e disse-lhe, e as lágrimas? Tinha-me dito que choraria sim, feliz, pois não vi as lágrimas no sangue, disse ela sorrindo. Os olhos já o não têm. Não quero ouvir mais, tornei eu. Não tenho mais que ouvir, o que falta é a duração da desgraça com o seu meio de remediá-la? De certo. Que fazias ontem no cais de Sodré? Pedi a coragem ao meu demônio para me matar, mas vi minhas irmãs, ou o demônio mas mostrava, para que o meu inferno se não acabasse. Basta, essa noite partiremos para Lisboa. Confias de mim o teu destino e o de tuas irmãs? Disse-lhe eu, sem calcular o cargo que me impunha e pensando apenas na quantia que podia dispor. Marcolina sorriu e disse: que generosa alma sua, não sabe em que mundo está. 9ª parte. Poucos dias depois da minha volta de Sintra, as 3 irmãs de Marcolina entraram no recolhimento a título de minhas parentas. Marcolina saiu de Lisboa comigo e entrou em minha casa na província. Era já morta minha mãe. Os meus vizinhos escandalizaram-se de me verem em concubinagem, e o paróquio da freguesia deixou de me visitar. E o boticário proibiu as filhas de me falarem, e o regedor recomendou à mulher que não fizesse conhecimento com a lisboeta, que tinha cara de pecado. A minha aldeia é penhascosa, feia e triste. Marcolina amava os rocheados e as sombras das matas, ajoelhava as cruzes que encontrava nas varedas por onde andava sozinha, e dobrava-se rente com o chão para beber das fontes térreas em que borbulhavam água. Retingiram-se-lhe as faces e cessou algum tempo a tosse. Já subia comigo a um píncaro das serras. Quando eu caçava, trazia ao tiráculo a saca de malha com a merenda, e por lá, naqueles vales, onde os medronheiros avelãzeiras vinham à terra com frutos, era de ver as delícias com que ela comia, por igual comigo, as grosserias e iguarias que levávamos. Entrou em outono, e logo notei a desmedrança e batimento de Marcolina, a decomposição que parece que se via, como se os vermes lhe andassem roendo já perto da epiderme. Quis voltar com ela a Lisboa, mas achei-a pertinaz em não sair da aldeia. Disse-me que fosse eu distrair-me e que a deixasse ali acabar com seus dias. Poucos tinha ela já de vida, quando a mais velha das irmãs lhe escreveu contando que o pai voltara rico da África e pusera anúncios nos jornais indagando notícias de sua mulher e filhas. Dizia mais que ele fora ao recolhimento e chorara de alegria vendo-as, mas logo se enfurecerá quando elas lhe falaram da mãe. Acrescentavam que ele, sabendo que devia a enteada ao refúgio de suas irmãs, estava ansioso por vê-la e pedia-lhe que voltasse imediatamente a Lisboa. Esta carta deu delírios de jubilo a Marcolina. Fez por vigorar-se para a jornada, não tanto para testemunhar a felicidade das irmãs, mas como para pedir ao padrasto que não desamparasse sua mulher. A esperança apagou-se súbita, quando preparáramos a partida. Fui, uma tarde, à vila próxima comprar alguns aprestos para a jornada, e quando voltei, estava Marcolina nos últimos arrancos. Agitou-se vertiginosamente quando me viu, apertou-me ansiosamente contra o coração e murmurou: agora, é só agora me atrevo a dizer-te que te amei. Deixa-te a eterna lembrança da desgraçada que só a honra da morte se julga digna de ti. Morreu. Não posso bem dizer o que senti nessa hora. Morrera uma grande parte do meu ser. Senti o vácuo, era no peito que o sentia. Devia ser o coração, o que vulgarmente se diz coração, que morrera. E pois, certo que eu amei aquela mulher? Ó meu Deus e minha consciência! Vós bem vedes com que orgulho e saudade eu digo que sim, que amei. Amei-a
porque era mais pura, mais virgem e mais santa que a outra respeitada do mundo, e porque, em ódio à sociedade que a desprezava, não posso vingá-la, senão amando-a com eterna